A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Oi, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, sempre com muita alegria e satisfação, transmitindo mais uma edição do programa Momento de Santidade. Eu gostaria de trabalhar com vocês um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 24, onde nós lemos o seguinte: porque, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não quis entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Eu creio que todos já ouviram, já leram e já presenciaram pregações, estudos acerca da parábola do filho pródigo. Pródigo significa esbanjador, dissipador, aquele que gastou dissolutamente toda a herança e todo o dinheiro do pai. Pródigo é isso. Todos já ouviram, já leram, já se concentraram na parábola do filho pródigo, mas pouca gente se concentra na atitude do irmão mais velho, a atitude daquele irmão que ficou na casa enquanto o mais moço saiu para gastar a sua herança. Então nós temos que entender o contexto aonde esse texto que eu li, ele foi inserido. O contexto era um contexto de celebração, era um contexto de retorno de alguém que se perdeu. Você tem que entender que nós temos 3 parábolas aqui no Evangelho de Lucas. A primeira parábola é a da ovelha perdida. A ovelha se perdeu porque se descuidou, ela se perdeu porque ela se desgarrou do rebanho, não é? Então o que o pastor fez? O pastor deixou as 99 ovelhas em segurança e foi em busca daquela que se perdeu. Logo depois nós temos a parábola da dracma perdida. A mulher perdeu a sua dracma dentro de casa. Tem coisas que nós perdemos dentro de casa, como o amor, o respeito, a honra, a consideração. Então o que ela faz? Ela abre a janela, abre a porta, deixa a luminosidade entrar e vai procurar aquilo que ela perdeu. Ela varre a casa, quando encontra, chama a vizinhança e se alegra com aquilo que ela teve de retorno. No caso do filho pródigo, aquele filho se perdeu porque ele quis se perder, foi uma escolha dele. Ele decidiu sair de casa. O pai não foi atrás, o pai não o impediu. O pai simplesmente abençoou e permitiu que aquele filho usufruísse das escolhas que ele mesmo fez. Então, era um contexto, vamos dizer assim, de muita alegria, porque o pai sabia que aquele filho ia retornar, sabia. Não no sentido de praga, não no sentido de, tá vendo? Mas na expectativa, porque ele estava no portão, esperando o filho voltar. Então era uma casa em festa, uma casa com muita música, com muita dança, um pai eufórico, né? Tenta imaginar, tenta você se colocar no lugar de um pai, de uma mãe, um filho doente, um filho problemático, um filho que sai de casa e de repente aquele filho é restaurado, aquele filho é curado, aquele filho volta para dentro de casa. Quanta alegria não haveria, vamos dizer assim, naquele pai ou naquela mãe. É assim que nós temos que entender o contexto. Agora, focando no irmão mais velho, o verso 29, que nós não lemos, diz assim, mas respondeu ele a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Esse filho, ele volta e ele começa um diálogo não muito amistoso, não muito amigável com o seu pai. Por quê? Porque ele pergunta ao empregado primeiro o que estava acontecendo na casa quando ele chega. Vê música, vê dança, sente o cheiro do churrasco, do boi, do novilho sendo cozido, sendo assado. O que está acontecendo aí? Eu estou o dia inteiro fora trabalhando e o empregado fala: não, é o teu irmão que voltou. E aí o pai vai para fora e começa a conversar com ele,
né? Dizendo, não, eu preciso me alegrar com esse filho, ele é meu filho também, eu amo, eu quero esse filho de volta para dentro de casa. O filho mais velho não entendia o que era graça, como a maioria das pessoas hoje não entende. O filho mais velho não entendia o que era misericórdia, como a maioria das pessoas hoje dentro das igrejas não entende o que é misericórdia. Tratam com dureza, olham com desdém, a pessoa volta arrebentada, estrupiada, machucada da vida, e ao invés de acolherem, de receberem com amor, colocam mais jugo e mais fardo ainda. Que amor é esse? Que entendimento de graça é essa? Que entendimento de misericórdia é esse? Não é assim. Não deveria ser assim, igreja não deveria ser assim, mas infelizmente em alguns lugares isso acontece. Eu não estou dizendo que é certo, eu não estou dizendo que é lícito, eu estou dizendo que acontece. As pessoas não entendem aquilo que é graça, aquilo que é misericórdia. Então esse filho mais velho, ele é representativo. Mas representativo de quem? Representativo dessas pessoas que vivem dentro da igreja, né? Todos os dias estão na igreja, mas não conseguem se alegrar com o arrependido. Não conseguem se alegrar com aquela pessoa que volta ao aconchego dos braços do Pai. Então nós percebemos esse filho mais velho cometendo alguns pecados. O primeiro pecado que ele cometeu foi o pecado da crítica. Foi o pecado da murmuração, de ser uma pessoa negativa. Conhece gente assim? Gente que é o tempo todo reclamando, murmurando, tudo é ruim, tudo é podre, tudo é bichado, tudo não presta. Conhece gente assim? Nem me fale, nem me fale. É insuportável a gente viver com gente assim. Esse filho mais velho, verso 28 do texto que nós lemos, diz que ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O pai, ele faz o trabalho do Espírito Santo, porque o verbo usado ali é paracaléu. Paracaléu é a mesma origem da palavra paráclitos, que é o nome do Espírito Santo. Então o que o pai faz? O pai vai lá e ele tenta trabalhar com amor a vida daquele filho, dizendo, meu filho, abre o teu coração, procura entender o que está acontecendo, é um tempo de festa. E o filho mais velho, o verbo que está ali, ele se indignou. A palavra no grego, orgizomai, tem uma raiz chamada orgé. Orgé é aquela ira, aquela raiva, que ela não veio e saiu. Não é aquela ira de explosão. Você fica nervoso, fica bravo, xinga, e 2 minutos depois está tudo bem, está tudo 100%. Não. Essa orgé, ela vem e ela entra de maneira sutil e ela encontra uma cadeira de balanço. Ela encontra um sofá gostoso. Ela encontra um lugar onde ela é bem-vinda. Então ela vai criando raízes e a pessoa se torna ranzinza, a pessoa se torna iracunda, uma pessoa que não consegue se alegrar com nada. Então o retrato desse filho mais velho era esse, de uma pessoa com uma raiz de amargura, uma pessoa raivosa, uma pessoa negativa, murmuradora. E eu sempre digo que uma pessoa irada, ela não consegue comungar das alegrias da família. Não consegue. Pode ser as maiores vitórias. Não é? Vou dar um exemplo. Meu filho chegou, meu filho mais novo, ele chegou e trouxe o boletim. E o boletim dele é todo 10, 10, 10, 10, 10. Não estou exagerando, não. Todo 10. Tinha uma nota. 9,5. Uma. Entre todas as notas dele, 9,5. E eu disse, filho, como é que tu me faz um negócio desse? Como é que tu me tira 9,5? Aí ele olhou para mim assim, mas como, pai? Então assim, a tendência da gente é olhar para o ruim, é olhar para aquilo que falta. E a gente precisa aprender a se alegrar com as conquistas. A alegria do meu filho é minha alegria. Ele chegar com o boletim dele, para mim é tudo de bom, é tudo de maravilhoso. Tem gente que não consegue se alegrar dentro de casa, vive reclamando, murmurando, cabeça baixa, chato, não é? Um zangado, ele murmura de tudo. Nós somos hoje uma geração negativa, uma geração que reclama de tudo. Existe um texto em Filipenses capítulo 4, no verso 11,
onde o apóstolo Paulo, preso, algemado a um centurião, a um soldado romano, 3 andares de uma masmorra, né, lá no fundo, onde tudo aquilo que era fétido, tudo aquilo que era horrível, mal cheiroso, estava lá. E Paulo vai e escreve: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uau! Olha só, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículos antes ele estava dizendo: eu sei estar com fartura, eu sei ter abundância, eu sei isso, eu sei aquilo, mas eu sei também estar preso, eu sei também estar algemado, porque eu aprendi nesse processo todo a viver contente. Eu não nasci assim. Eu não nasci uma pessoa contente, eu não nasci uma pessoa alegre, mas eu me tornei uma pessoa alegre. Eu escolhi ser uma pessoa alegre, eu escolhi ser uma pessoa contente, apesar das coisas erradas, e se você estiver pensando que vai dar tudo certo na sua vida, engano seu, nem tudo vai dar certo. Tem coisas que não vão funcionar. Tem dias que você vai levantar, o céu está nublado, né? Tem dias que você vai levantar e vai estar chovendo, né? Tem dias que você vai levantar e você vai encontrar a cara feia do teu chefe. Isso pode acontecer. Tem dias que, né, as coisas não vão funcionar. E a gente precisa aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Foi isso que Paulo disse, não é? Paulo era alguém que cantava na cadeia, né, surrado, né, algemado, preso ao tronco, cantava louvores, dando glória a Deus, ele e seu companheiro de cela, Silas. Paulo cantava enquanto estava algemado, e pasmem vocês, nós reclamamos quando a gente está na abundância e a gente está na fartura. Não é assim? Não é assim? Paulo, ele se gloriava nas fraquezas, né? Ele dizia: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Ele se gloriava nas fraquezas, mesmo que tenha pedido para Deus 1, 2, 3 vezes tirar aquele espinho da carne, e Deus dizia assim para ele: não vou tirar. Você vai ficar com esse negócio, com essas lutas, essas perseguições, essas provas, porque a minha graça te basta. Paulo tinha tudo o que precisava, a graça do Senhor. Então Paulo, no meio das suas fraquezas, ele glorificava a Deus, e nós o que fazemos? Nós resmungamos quando nós temos abundância. Todos os dias, a minha função lá em casa, como marido, como pai, é conduzir a minha casa. Todos os dias nós oramos. Quando chegamos à mesa, nós dizemos: Senhor, mais uma vez temos o que comer. Muito obrigado por tua graça, por teu favor. Né? Isso é de manhã, isso é de meio-dia, isso é à noite. Né? À noite, quando a gente vai orar, a gente ora e fala: Deus, obrigado porque nós temos 2 cobertas. E para quem mora fora de Lages, talvez não entenda esse negócio, mas aqui em Lages, 2 cobertas é o mínimo que a gente usa para ter uma noite tranquila, né? Tem feito perto de 0 grau nesses dias agora, né? Chegou a dar negativo em alguns dias. Então você imagina o frio. Aí você tem uma casa aconchegante, você tem uma cama gostosa, você tem cobertas aquecidas, né? Você tem agasalho. Eu sempre digo assim, eu aprendi que para identificar uma pessoa com vida abundante é só você abrir o seu armário. Quando você abrir o seu armário, se você encontrar mais do que 2 camisas, você é próspero. Você é próspero. Por quê? Você e eu. Tenho certeza disso. Talvez você, como eu, vai abrir o armário e você vai encontrar 38 camisas ali. Sim, 38 camisas dentro de um armário. Eu acabo usando sempre as mesmas. Eu tenho 38 camisas. Então você imagina, a gente abre o armário e está lá. Você pode escolher a roupa que você quiser colocar. Isso é abundância, isso é fartura. E vai reclamar do quê, gente? Para e pensa comigo, mas reclamar do quê? Se nós temos o necessário e o suficiente todo dia, Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua família. Você tem, porque do céu é dado, é isso que a Bíblia ensina. Se nós temos alguma coisa, temos porque o Pai deu. Não o Pai daqui da terra, pode até ter sido, mas o Pai do céu. Então esse filho mais velho, ele cometeu e cometia esse pecado de viver reclamando, murmurando. Né? Eu na igreja, quando eu falei sobre esse assunto, eu usei uma frase mais ou menos assim:
Se você passar o dia inteiro reclamando, murmurando, não estranhe se você chegar à noite e disser: estou cansado. Olhe bem o que eu falei. Se você passar o dia inteiro reclamando, murmurando, não estranhe se você à noite disser: eu estou cansado, porque a murmuração, ela cansa. A murmuração, ela deprime. A murmuração, ela arranca de nós o prazer de viver, arranca de nós a alegria que deveria ser a nossa característica. Deveria ser. A alegria dos cristãos deveria ser a sua marca, assim como o amor deveria ser, né, a marca. Do que os cristãos tanto reclamam? Reclamam da família, não é? Para que reclamar da família? Eu vou dizer, olha para mim aqui, ó, sua família é uma bênção. Sua família é maravilhosa. Ah, pastor, mas é porque o senhor não conhece o velho, é porque o senhor não conhece a velha, é porque o senhor não conhece os meus filhos. Seus filhos são maravilhosos, seus filhos são um presente que o Senhor deu. Sua esposa, maridão, é uma bênção. E assim vai. Sua família, para que reclamar da família? Para que reclamar dos afazeres diários? Tem gente que fala assim: meu Deus, olha quanta louça em cima dessa pia. E eu sempre falo lá em casa: se tem louça na pia, é porque teve comida, é porque teve panela, é porque teve prato com comida, com fartura. Para que reclamar dos afazeres diários? Faça, eu falo para minha esposa isso: faça o que tem que ser feito e faça com amor. Se não der para fazer tudo num dia, faz amanhã. Mas não se desgasta reclamando, murmurando, porque tem isso, porque tem aquilo, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Jesus ensinou uma coisa, e eu queria que você prestasse atenção. Jesus disse assim: basta ao dia o próprio mal, basta ao dia a caquia, basta ao dia o próprio mal. Então assim, ó, cada dia tem a sua dose de maldade. E quanto mais otimistas, eu não estou pregando aqui positivismo, mas eu estou dizendo que nós temos que ter uma forma diferenciada de ver e de viver. Para que reclamar dos afazeres? Para que reclamar do trabalho? Peguei um irmão esses dias, gente, pasmem. Eu não vou nem falar a cifra do salário dele, porque você vai ficar horrorizado. É para cima de 2 dígitos. E um salário de 2 dígitos já é uma coisa bacana, já é uma coisa legal. E ele reclamando do seu trabalho. E porque meu trabalho, porque meu chefe, porque eu não aguento mais, porque eu vou largar tudo. Eu falei assim: queridão, o teu trabalho é o sonho da maioria dos brasileiros. E você está reclamando do que Deus te deu, dessa porta que o Senhor abriu. Olha o que você está fazendo. Aí ele parou, botou a mão na cara, baixou a cabeça, falou: pois é, né? Como a gente é ingrato. Falei: sim. Agradeça o seu trabalho. Agradeça de onde vem o seu sustento. Agradeça se for uma pensão, se for uma aposentadoria, se for da empresa. Não importa de onde vem. É a forma que Deus encontrou para sustentar você. Gente que reclama do governo. Meu Deus, nossa. Tem pessoas que eu saio correndo. Eu não aguento esse negócio. Falar em política é me enervar. Porque o Bolsonaro isso, porque o Lula isso, porque o fulano isso, porque aquele isso, e fica essa, como dizia uma irmãzinha da igreja uns anos atrás, essa discutição. A palavra não existe, tá? Mas ela falava, fica essa discutição. Ela dizia assim: a gente custa para se renuir, e quando se renói, fica essa discutição. Ela falava brincando, né, gente? E é assim, a gente entra em cada briga ferrenha, perde amigos. Tem gente que exclui do Facebook se o fulano é do outro partido, se o fulano é do outro candidato. Fica brigando, discutindo, reclamando do governo, reclamando da política, reclamando da temperatura. Se chove, tá ruim. Se não chove, tá ruim também. Se faz frio, é horrível. Se é calor, é horrível. Fica reclamando o tempo todo. Igreja, reclama da igreja. Se o culto é muito curto, reclama. Se o culto é comprido demais, reclama também. Se o pastor usa terno, reclama. Se o pastor não usa, reclama também. Se o irmão chega de um jeito, reclama. Se o irmão não olha, também reclama. Então assim, ó, reclamar de pastor, reclamar de igreja, reclamar dos irmãos, meu Deus, que coisa feia. Deixa eu dizer para você, reclamar é feio.
Reclamar é feio, murmurar é feio, não é? É muito feio. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo, e tudo é tudo. Não é no que é bom, no que é gostoso, mas é em tudo que nos acontece. Então esse filho, ele cometeu esse pecado de ser um resmungão, de ser um reclamão. A segunda coisa que ele cometeu de errado é que ele se ofendia por qualquer motivo. O verso 29 e o verso 30, não é? Ele fala isso, ele fala assim: olha, pai, eu estou te servindo esse tempo todo. Eu levanto cedo, vou trabalhar, né, cuido do que é do Senhor, e o Senhor não me dá nem um cabrito. Olha só a ofensa, esse sentimento de autocomiseração, de pena de si mesmo. Eu trabalho, pai, eu me esforço, e o Senhor não me dá um cabritinho para eu comer com meus amigos. Aí vem esse teu filho, não era irmão dele, né? Não era irmão dele. Esse teu filho. E o Senhor vai e faz uma festa para ele. Então isso é aquela pessoa que se ofende pelas coisas, né? Além da murmuração, vive ofendido. Uma pessoa que é uma pessoa ofendida, ela se torna uma pessoa murmuradora em tempo de festa. Bah! Não tem coisa mais chata do que você estar num lugar de festa, numa família, né? Música, dança, é o mais lindo do mundo. E tá ofendidinho lá no canto, de beiço, né? Não quer se alegrar, não quer festejar, fica lá chamando a atenção de todo mundo. Você conhece gente assim, eu sei que você conhece. Gente que fica lá chamando atenção para si. Então, o ofendido, né, é um murmurador em tempo de festa. O ofendido, ele sempre vai exagerar na justiça própria. Ele vai achar que ele é justo, que ele é correto, que ele é certo. Eu trabalho, eu me esforço, eu faço isso, e o Senhor não me dá nada. Então, o ofendido, ele vai gerar esse espírito de autocomiseração, e o pior de tudo, ele vai esquecer tudo o que ele tem como filho do pai. O pai, quando sai para fora para conversar com ele, fala assim: meu filho, você está sempre comigo. Hã? Tudo que eu tenho é teu. Vai ser teu e é teu. Então, às vezes, a gente está tão focado na murmuração, na reclamação, que a gente esquece tudo aquilo que a gente tem com Deus. Tem gente dentro da igreja que se perde tanto na murmuração que ele esquece das bênçãos, ele esquece de tudo aquilo que o Pai pode fazer, simplesmente abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Tudo que eu tenho é teu. Então o que você e eu precisamos fazer? Nós precisamos botar um fim nessa história de reclamação. Chega, acabou. Nós precisamos parar com isso aí. A gente precisa parar e entender que Deus é bom, entender que a sua misericórdia dura para sempre. A gente precisa entender que Deus, ele vai estar sempre de braços abertos, sempre. Todas as vezes que nós errarmos, todas as vezes que nós pecarmos, todas as vezes que nós falharmos, nós vamos encontrar um Pai. E eu acho lindo isso. Por isso que eu mudei o nome da igreja que eu trabalho, Casa do Pai. Porque eu entendo dessa maneira. Todas as vezes que nós falharmos, nós vamos encontrar um Pai de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, e ele vai conciliar tanto aquele rebelde que se machucou, que saiu para a vida, como o rebeldão que ficou dentro de casa, dentro da igreja. O Pai vai conciliar. O Pai, presta atenção e com isso eu encerro. O Pai tinha abraço e beijo e roupa nova e banho para o filho mais novo. Mas o Pai tinha abraço e beijo e festa e roupa nova para o filho mais velho. Pai que é pai não faz diferença entre filho e filho. Pai que é pai ama os seus filhos indistintamente. Ele tem a mesma coisa. Ele repartiu os haveres. Ó, isso aqui é teu, isso aqui é teu. Ele é justo. E é assim que o nosso Deus age. E é para isso que eu chamo a sua atenção neste momento. Se tiver que correr, corra para os braços do Pai. Não vá para o mundo. Não usufrua das coisas do mundo. Se alegre com aquele que está voltando. Tá bom? Deixo essa palavra para você. Convido você para nós orarmos. Senhor amado, em nome de Jesus, com muita alegria no coração, eu agradeço. Porque é a tua palavra. E a tua palavra é viva. A tua palavra
é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É a Tua palavra que nos mostra nesse instante que nós temos um Pai, que nós temos um Deus de amor, um Deus que acolhe, um Deus que quer celebrar conosco, um Deus que quer se alegrar conosco. Ajuda-nos, Deus, a não sermos parecidos com este filho mais velho, que reclama de tudo, que murmura de tudo, que blasfema com os seus lábios. Ajuda-nos a viver uma vida mais grata por aquilo que nós temos e por aquilo que nós todos os dias recebemos das Tuas preciosas mãos. Nesta casa, nesta família, entra com a Tua graça de provisão, de sustento, de cuidado. Em nome de Jesus, Paizinho, nós oramos assim e nós agradecemos. Amém e amém. Valeu, gente querida, Deus abençoe e fique todos debaixo do amor do Pai. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele